Oi pessoal, é com grande prazer que eu vou estar introduzindo o trabalho do PIC desse semestre. Somos alunos do UNES, de Matemática e Física. Componentes do grupo é o Josimar, que sou eu, a Carla, a Rosa e o Wesley. O nosso tema vai ser a Física e a Matemática no Parque de Diversão. A gente tinha que escolher um brinquedo para trabalhar, então a gente escolheu o Kamikaze, que a gente achou muito interessante porque envolve as leis da física e da matemática. Introduzindo o trabalho, a gente viu que essa pesquisa vai permitir a gente entender melhor como a gente vai aplicar o que a gente já sabe da teoria na prática, no caso com o brinquedo Kamikaze. Porque a gente estuda toda a teoria que a gente aprende, a gente tem que servir para algo. Então a gente, através desse trabalho que nós vamos estar mostrando para vocês, vocês vão poder perceber que o que a gente aprende na teoria é muito usado na prática. Então a gente constatou muito isso. Então assim, é feito por alunos do terceiro e quarto período de matemática e de física, e a gente realizou uma pesquisa que foi bibliográfica e também uma pesquisa de campo, que a gente viu o brinquedo. Na minha cidade tem o brinquedo, então eu pude estar constatando como funciona, todo o funcionamento do brinquedo. Então a gente viu, no decorrer do trabalho, a gente viu que tem vários aspectos teóricos que estão presentes nos brinquedos, como as leis das físicas, os trabalhos de energia. Então essa pesquisa, ela vai contribuir tanto para a gente que realizou, tanto para quem também vai estar acompanhando aí, porque vai contribuir para o processo de formação nosso, processo acadêmico, vai permitir a gente ter condições de ter mais criatividade, ter mais conhecimento, porque a gente viu que o que a gente usa na teoria é aplicado na prática. Então vai ser bem interessante. Eu sou a Rosa e eu vou explicar um pouquinho do desenvolvimento do nosso trabalho. Eu gostaria de iniciar falando sobre a origem da palavra kamikaze. Kamikaze foi inspirada em uma situação de sofrimento e superação da nação japonesa. Significa o vento dos deuses. É o apelido dado a um tufão que salvou o país da colonização estrangeira e serviu de inspiração para os pilotos suicidas japoneses da Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de falar também um pouquinho a respeito da estrutura física do brinquedo. Ela é formada por uma coluna central que possui o eixo onde ficam dois braços opostos. Cada braço ou haste possui uma extremidade que se chama gôndola ou cabine. Ela tem o formato semelhante a um barco. E na outra ponta do braço existe um contrapeso. Existe também um cinto de segurança, uma grade móvel que serve para prender os ocupantes e alguns outros itens a mais que não são tão relevantes quanto a haste e o eixo aqui no nosso estudo, que é o estudo do movimento. Essa haste pode medir aproximadamente de 5 a 9 metros e faz um movimento de vai e vem até completarem os giros de um ângulo de 360 graus, deixando todo mundo de cabeça para baixo e chegando até uma altura de 18 metros numa velocidade média de 50 km por hora. Funcionamento do kamikaze. Ele, como eu já disse antes, ele realiza um movimento circular até completar um giro total, que seria um ângulo de 360 graus. Ele, quando é instalado, ele deve ser tudo calculado minuciosamente, até mesmo a inclinação do piso, porque, ao contrário, o brinquedo perde o equilíbrio e causa acidentes. As hastes costumam ter de 5 a 9 metros até o eixo na torre, o que significa que quando ele estiver de cabeça para baixo, a cabine vai estar de 9,5 a 17 metros e meio de altura. O movimento do brinquedo em torno do seu eixo delimita um espaço geométrico, forma uma região circular,
tendo como centro o eixo e como raio a distância entre a gôndola e o eixo. Podemos afirmar que o movimento do brinquedo também forma uma circunferência, considerando apenas a linha formada pelo trajeto da gôndola, que por sua vez limita o círculo formado. Podemos afirmar ainda que a figura imaginária formada pelo movimento circular do brinquedo delimita uma região. Assim, essa região forma uma figura, um círculo e uma circunferência, que possui área, que poderá ser calculada de acordo com a fórmula matemática área igual a π vezes r ao quadrado. Podemos relacionar também o funcionamento do brinquedo com o conceito de força gravitacional, aceleração, peso, energia e outros. Todos esses conceitos vão ser melhor explicados no próximo tópico pela nossa colega Carla. Resultados e discussões. Podemos relacionar conceitos matemáticos e físicos com o movimento que o brinquedo realiza. Na área da matemática, identificamos esses conceitos quando o brinquedo gira em torno do seu eixo, formando um círculo que tem como centro o seu eixo e como raio a distância entre ele e a gondola. A figura imaginária, formada pelo movimento circular do brinquedo, possui uma área que pode ser calculada se multiplicarmos o raio elevado a 2 por π, que tem aproximadamente 3,14 centímetros. Já na área da física, podemos relacionar a segunda lei de Newton com o funcionamento do kamikaze. Na sua segunda lei, Newton faz uma relação entre a força aplicada sobre o corpo, a massa e a aceleração que o mesmo adquire. Percebemos isso quando a força aplicada pelo motor inicialmente para que o brinquedo entre em movimento, quando essa força ela é aumentada, isso proporciona ao corpo uma maior aceleração, que possui o mesmo sentido e a mesma direção da força resultante. Em conjunto com a força gravitacional, essa aceleração proporciona ao brinquedo o movimento de vai e vem, até formar um ângulo de 360 graus e podendo atingir uma velocidade aproximada de 50 km por hora. Conseguimos identificar também, durante o funcionamento do brinquedo, a conservação de energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Em um esquema, sempre há conservação de energia, então a nossa energia mecânica inicial sempre vai ser igual à energia mecânica final. Ao percorrer um ângulo de 180 graus, tendo como referência a posição inicial, a cabine do brinquedo ficará de cabeça para baixo. Neste ponto, a sua energia potencial é máxima e sua energia cinética é nula, porque a sua velocidade é zero. Quando o brinquedo começa a descer, a energia potencial começa a diminuir e a sua energia cinética começa a aumentar, até chegar ao ponto que toda a energia potencial será convertida em energia cinética. Teremos então uma energia cinética máxima e uma energia potencial nula. Lembrando que a energia cinética é a energia relacionada diretamente com o movimento. Então, ela é proporcional à velocidade do corpo. Então, quando o brinquedo começa a descer, a sua velocidade começa a aumentar. A energia potencial, ela está relacionada à altura. Então, a altura começa a diminuir e a velocidade começa a aparecer.
Então, quando a velocidade começa a surgir, a energia cinética começa a aumentar. A altura começou a diminuir, a energia potencial começa a diminuir. E começa a conversão de energia. A energia potencial ela vai se convertendo em energia cinética. Durante o funcionamento do kamikaze, é possível identificar a atuação da força gravitacional sobre os corpos. No nosso dia a dia, vivemos com uma força gravitacional equivalente a 1G. Qualquer valor superior a isso é muito significante. Quando está no alto, a força gravitacional na cabine equivale a aproximadamente 2,5G. Isso causa na descida um aumento significativo do peso corporal, dando aquela sensação de frio na barriga. Um exemplo, uma pessoa que pesa 70 kg sentirá como se estivesse pesando 175 kg. O brinquedo também sente este peso, o que nos leva a concluir que o brinquedo carregado com 20 pessoas precisa suportar 3.500 kg, aproximadamente 18 metros de altura do chão. Por isso que o brinquedo ele tem que ter uma boa estrutura, né? O peso do corpo, a gente sente, né, esse aumento aí do peso do corpo, porque o peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Como lá na cabine a gente tem um aumento significativo da gravidade, que vai ser aproximadamente 2,5G, isso proporciona um maior peso, né, corporal, porque o peso vai ser a massa vezes a gravidade. O meu nome é Carla Gabriela. Eu vou estar falando um pouco sobre a conclusão desse trabalho. Meu nome é Wesley. Assim, a necessidade apontada inicialmente se mostra mais premente em virtude de constatarmos, através dessa pesquisa, que o funcionamento do brinquedo kamikaze envolve inúmeros conceitos físicos e matemática, sendo impossível relacioná-los apenas em uma pesquisa. Por isso, nós limitamos a compreender apenas alguns tópicos, como um dos tópicos trabalhados foi o quê? Foi as leis da física, trabalho, energia, conceito de ângulo, que pode estar sendo relacionado na hora de estar pesquisando esse trabalho relacionado ao kamikaze. Previamente, o estudo teve o intuito de ampliar o conhecimento a respeito das forças, né? A respeito das leis também. Com a percepção do grupo, começou a ter vários fatores de importância para que uma força seja aplicada e assim realizada. Chegamos a esse conceito. Cabe ressaltar que muitos fatores são influenciados para que haja um movimento. Entendemos que há uma necessidade de trabalhar a realidade dentro de sala de aula para que assim o ensino se transforme em aprendizagem. Transforme o ensino em aprendizagem. Então faz-se necessário, a partir dessa informação sólida, experimentar situações do cotidiano, porque através de situações do cotidiano facilita bastante a intervenção e o aprendizagem do aluno. Porque se você trabalhar só cálculo e não está explicando como é que funciona, fica mais complicado para gerar uma aprendizagem satisfeita. Para finalizar, né, essa pesquisa contribuiu para o processo de formação acadêmica do grupo, porque permitiu a compreensão da teoria aplicada à prática do cotidiano, contribuindo para a formação do conhecimento prático e criando condições para exercitar a criatividade e interatividade do grupo. Estamos felizes, esse trabalho, como sempre, tem trazido bastante complemento para cada um de nós, né, que estamos fazendo o curso. E fico feliz por todo semestre estar fazendo um trabalho diferente. Obrigado.